Nós queremos saudar você, meu irmão e minha irmã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com alegria que estamos reunidos nessa noite para bendizer o nome do Senhor. Que você possa levantar um clamor nessa hora através dessa canção, desejando a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Que possamos sentir o toque especial do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Aleluias, que possamos contemplar a graça do Senhor, a glória do Senhor essa noite sobre as nossas vidas. Vamos fazer agora, querido, uma leitura bíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo a essa transmissão. Pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Salmos, capítulo 105. Livro de Salmos,
capítulo 105. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 6. Diz assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. Pela leitura dessa palavra. E esse é o convite que nós temos para essa noite. Render glórias ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. E que nós possamos ter em mente, como diz aqui os versículos que lemos, que nós possamos nos lembrar das maravilhas que fez, dos seus prodígios. E eu creio, meu querido, minha querida, você que está aí conosco nessa noite, o Senhor fez muitas coisas, o Senhor faz muitas coisas, e nós podemos louvar a nosso Deus na certeza de que Ele ainda fará muitas maravilhas nas nossas vidas. Então que essa seja uma noite de júbilo, que essa seja uma noite de alegria nos nossos corações, porque nós confiamos num Deus que tem nos guardado, tem nos sustentado. Então que nós possamos louvar de uma forma muito especial o nosso Deus. Nós vamos então fazer isso agora, através do hino do nosso inário, o hino de número 312, que tem como título Vencendo vem Jesus. Eu creio nisso, você com certeza também crê, então vamos nos alegrar no Senhor. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Vai
Se nós já ficamos felizes aqui cantando esse hino, eu imagino o Senhor ouvindo este louvor que fluiu com certeza dos nossos lábios e também do nosso coração. Que tenhamos em mente, vencendo, vem Jesus, aleluias. Nós vamos agora, queridos, ter um momento de confissão do nosso culto. É um momento importante em que você pode se aproximar do nosso Deus, colocando-se diante do Senhor em oração, de uma forma íntima, pedindo para que o Senhor renove as nossas vidas, transforme os nossos corações e, principalmente, perdoe os nossos pecados. Nós vamos estar cantando uma canção que você seja edificado por ela, aí neste momento onde você está assistindo. Mas coloque-se também diante do nosso Deus, em oração. E depois nós todos juntos aqui seremos dirigidos a Deus através de uma oração especial. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Abençoa-nos, Senhor Jesus, mais uma semana, Senhor, nos guarda, Senhor, mais uma semana e nos livra, Senhor, mais uma semana, Pai. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor Jesus, dai-nos abrigo, assim como essa canção que cantamos, Pai, consolo, que o Teu Espírito Consolador possa consolar a cada um, Senhor, que está pedindo agora, Pai, que o coração seja quebrantado, que o Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, e fazer morada, Pai. Dai-nos a graça, Senhor Jesus. Dai-nos, concede a graça, Senhor Jesus, perdoadora, Pai, que só o Senhor pode dar, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora, com muita atenção, assistir a mais uma edição do nosso boletim online. Então, fique atento aos recados e avisos dos ministérios e sociedades da nossa igreja. Atenção também à nossa programação durante a semana. Então, não deixe de assistir e depois compartilhar também o nosso boletim para que outras pessoas também tomem conhecimento dos recados e avisos da nossa igreja. Nós temos agora um aviso da Vila da Infância.
A nossa irmã Magdinha, que é a presidente da entidade, pede para lembrar os irmãos e irmãs da nossa igreja que colaboram mensalmente através do carnê da Vila da Infância, de que o mês de agosto já está disponível com ela para o recebimento. Então, por favor, entre em contato para efetuar a sua colaboração. E você que gostaria de ajudar, mas não tem condições financeiras para isso, nós queremos te dizer que há outras formas de ajudar a nossa entidade. A Vila da Infância tem um bazar permanente e você que tem na sua casa roupas ou objetos em bom estado que não usa mais, pode fazer a sua doação para o bazar. Para maiores informações, ligue para o telefone da Vila da Infância, que é o 3652-0455. Nós queremos destacar também que neste período de distanciamento social, a Vila da Infância tem passado por uma reforma. E você que gostaria de ajudar com seu trabalho manual, pintando e colaborando, também pode vir nos ajudar voluntariamente nessa causa. Para maiores informações, acesse as nossas redes sociais ou entre em contato também pelo telefone da Vila da Infância. Diante desse cenário que estamos vivendo, do qual nós não podemos congregar juntos, não podemos esquecer a nossa fidelidade com os dízimos e ofertas. E para isso, você pode trazer o seu dízimo até a Igreja Metodista e deixar com a Lívia, ou então fazer um depósito no Banco do Brasil. A agência é 0347 dígito 6, conta corrente 45 841 dígito 4, e o CNPJ da Igreja Metodista é 03 547 733 /7000 ao contrário 24. Se você ainda assim tiver dúvidas, você pode acessar as nossas redes sociais, que a gente vai até a sua casa buscar o dízimo. A nossa irmã Nelly pede para avisar os assinantes da revista Voz Missionária que o prazo para renovação é agora no dia 31 de agosto. Então você que precisa renovar a sua assinatura, por favor, entre em contato com a nossa irmã Nelly ou na Secretaria da Igreja com a nossa irmã Lívia ou ainda através das nossas redes sociais. Em tempos de pandemia, precisamos nos unir e ajudar os irmãos mais necessitados. Todos os meses nós fazemos a Cesta do Amor. O que é a Cesta do Amor? É a contribuição dos irmãos com alimentos não perecíveis. Então, se você tem um alimento não perecível na sua casa, traga até a Secretaria da Igreja no período da tarde para que a gente possa ajudar esses irmãos necessitados, fazendo todo mês a Cesta do Amor. O nocenáculo dos meses de setembro e outubro já está com a nossa irmã Nelly. E ela pede para você, meu irmão, que é assinante, por favor, procurá-la para pegar o seu devocional. Para maiores informações, você pode acessar as nossas redes sociais. Em tempos de isolamento social, para que possamos estar cada vez mais juntos, é só acessarmos as nossas redes sociais e a nossa programação online, que acontece na quarta-feira, com o culto de oração, às 20 horas, pelo Facebook da Igreja Metodista. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a Escola Dominical em Casa e nosso culto de adoração às 18h30 pelo Facebook ou pelo YouTube. Fique ligado nas nossas redes sociais, Facebook da Igreja Metodista, o Instagram ou o YouTube. No YouTube é só você ativar o sininho que aí você fica sabendo de toda a nossa programação que acontece. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo
Como Deus é bom, não é? Nós estamos aqui, uma igreja vazia, mas você está aí na sua casa. E essa união não falta para nós, mesmo que haja tantos impedimentos de saúde, físicos, nós estamos juntos, cultuando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E nós não paramos de fazer isso, e nós louvamos a Deus, porque realmente é muito bom nós estarmos em unidade, mesmo quando as coisas são tão difíceis. O Senhor se alegra disso, nós também. Nós nos alegramos, mas o Senhor se alegra muito mais. E nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aí nos assistindo. E louvamos a Deus por termos condições de fazermos isso. Então vamos com alegria dizer que o Senhor é a única razão da nossa adoração. Com júbilo. Se você está sentado aí na sua casa, levante agora. Louve ao Senhor com alegria. Sinta-se aqui na igreja conosco. Levante suas mãos. Cante bem alto. Amém. Aleluias. Aleluias. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Esta única razão da minha adoração, ó Jesus. Esta única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, e em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Aleluias. Esse próximo cântico diz que nós estamos rompendo a fé. Na quarta-feira, quando estávamos aqui no culto de oração, o pastor André falou sobre recomeços. E ao mesmo tempo que nós sentimos muita alegria, como ele mencionou, estarmos recomeçando algumas situações, nós também às vezes nos colocamos com medo, com receio. E esse cântico me veio novamente à cabeça, que nós possamos fazer deste cântico essa noite a nossa oração, que nós, diante de tudo que está sendo posto, diante das nossas vidas, tantas novidades, tantos novos normais, como as pessoas têm dito,
que nós possamos romper em fé, porque nós sabemos no Deus em quem temos crido, nós sabemos em quem estamos confiando. Então cante com alegria também este cântico nessa noite, que você tenha essa disposição de orar este cântico diante do Senhor, crendo que Ele está agindo nas nossas vidas e que nós podemos, como vamos dizer, romper em fé porque confiamos no nosso Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do Teu poder, rompendo em fé. Usa de novo viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do Teu poder, rompendo em fé. Usa de vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em A cada dia, A cada dia eu vou viver rompendo em fé. mais uma vez. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Obrigada, Senhor, por estes momentos em que pudemos nessa noite louvar e bendizer o Seu nome. Que alegria, Pai, nos nossos corações estarmos reunidos, mesmo que distantes, com os nossos irmãos e irmãs para louvarmos e bendizer o Teu nome. Nossa oração, Senhor, é que a cada dia nós possamos ter a fé necessária nos nossos corações para romper diante das dificuldades, das necessidades, e que essa fé, Senhor, que estejamos trazendo nos nossos corações, seja uma forma de honrar, de glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, que a sua mão estendida esteja sobre nós, Pai. E neste momento do nosso culto,
em que nós nos colocamos para ouvir a Tua palavra. Nós queremos que o Senhor esteja falando aos nossos corações de uma forma muito especial através da vida do Teu Filho, do nosso pastor André, e nós nos colocamos com os nossos corações e as nossas mentes e toda a nossa atenção voltada agora à Tua presença e à Tua instrução. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero saudá-los na graça, na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos mais uma vez falar sobre esse texto. Nós já falamos sobre ele pelo menos uma ou duas vezes entre o mês passado e esse mês, e eu quero voltar a esse texto, que é um texto riquíssimo, né? É um texto que demanda bastante estudo. Então, quando a gente estuda alguns textos assim mais delicados, a gente acaba usando ele várias vezes. Por quê? Porque quando você prepara um sermão, um estudo, não sei se você já fez isso, mas geralmente o sermão dá umas 15 páginas. Só que se eu for pregar 15 páginas aqui, a hora que eu acabar não tem ninguém aqui, já desligaram a televisão, derrubaram o Facebook, derrubou tudo. Então, você não pode pregar tudo de um dia só. Então, a gente vai recorrendo várias vezes ao mesmo texto, porque ele, cada vez que a gente vai para esse texto, ele tem alguma coisa, e aí você acaba filtrando algumas coisas, vai deixando algumas coisas de lado, e acaba dando para a gente aproveitar outras vezes, retomar outras vezes. E eu quero mais uma vez, então, conversar com você sobre o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 21, que está escrito assim, Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui, irmãos e irmãs, que o Senhor acrescente a leitura da tua palavra. Amados irmãos e irmãs, as palavras do Evangelho nos falam de uma mulher em uma situação desesperadora. Nos fala de uma mulher que estava com a sua filha doente, estava com a sua filha enferma. E diz que ela vai em busca da cura para a sua filha. Ela vai na direção certa. E por que ela vai na direção certa? Porque ela vai na direção de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. E ela recebe do Senhor aquilo que ela desejava. Pois, segundo o texto nos diz, ela demonstrou grande fé. Porém, queridos, não foi algo tão simples, não foi algo imediato. E assim, ainda hoje, irmãos e irmãs, é assim que acontece. Nós temos falado disso. Quantas vezes, quando nós passamos por uma dificuldade mais séria, é que nós nos aproximamos mais de Deus. Muitas vezes, Deus fala a nós nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Deus fala a nós de uma forma mais dura, quando nós, ou alguém da nossa família, alguém muito querido, passa, quem sabe, por uma doença séria, passa por um problema sério. Muitas vezes, é nesse tempo em que Deus tem a oportunidade de falar conosco, não porque Ele não queira, mas é porque nós paramos apenas para ouvir nessas circunstâncias. Porque geralmente a primeira reação das pessoas diante de um problema, diante de uma enfermidade, diante de uma doença grave, geralmente a primeira reação é a negação. Geralmente quem está em volta, quando alguém fala que está doente, está com alguma enfermidade grave, a gente diz: isso não é nada não, isso vai passar.
E às vezes a gente mesmo tem essa impressão, tem essa sensação de negação, que isso vai passar. Depois vem a segunda reação, que é a revolta contra tudo, contra todos, inclusive contra Deus. Quando a gente começa a dizer para Deus que a gente não merecia isso, quando a gente começa a dizer para Deus, por que é com você que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? É a fase, então, da revolta contra Deus. A terceira reação é a reação de confrontação, de aceitação e de reconciliação com Deus. E só depois então vem o tratamento, só depois vem o processo pelo qual nós experimentamos da cura, quer seja ela da cura física ou da cura espiritual, mas geralmente vem a cura da nossa alma, para entendermos que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Essa mulher, queridos, provavelmente já estava na última etapa, porque ela já havia procurado muitas coisas, ela já havia tentado muitas coisas, ela inclusive já havia tentado falar com os discípulos de Jesus, mas eles queriam sufocá-la. Por que a gente fala que essa mulher já tinha tentado de tudo? Porque agora ela está gritando, agora ela não está mais conversando, agora ela não está mais falando. O texto diz que ela está gritando, porque provavelmente ela teve outras alternativas, ela buscou outras coisas e nada funcionou. Provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, e ela então sabe onde está a ajuda, mas ela, diz o texto, pede ajuda e não é atendida. Ela pede socorro e não é atendida, mas o texto diz que ela insiste, mas parece que a sua insistência continua sendo em vão. Então ela clama, grita por ajuda, e a impressão que nós temos no primeiro momento é que Jesus não dá bola para ela. E ela continua gritando por ajuda, mas Jesus não dá atenção. Muitas vezes não parece que é assim que acontece com a gente também? Você já teve a impressão de estar falando com Jesus, estar falando com Deus, estar se abrindo com Deus, e Deus parece que não nos ouve? É tanto assim que na própria história do povo de Israel, eu não creio que isso de fato aconteceu, mas a gente fala que houve 400 anos de silêncio de Deus. Eu não acredito que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo, mas o fato é que o povo ficou 400 anos sem ter a convicção, sem ter a clareza, sem ter a percepção exata de que Deus estava falando com eles. E quantas vezes nós, em meio às crises, em meio às lutas, a impressão que temos é que Deus não nos ouve, a impressão que temos é que Deus está em silêncio, a impressão que temos é que Deus está lá escondido e nós aqui sofrendo. Vivemos esta experiência. Não é assim também que acontece muitas vezes conosco, irmãos e irmãs, nas nossas orações? Nós buscamos a Deus num momento muito difícil da vida, mas parece que Ele não nos ouve. E parece que bate em nós, então, um grande sentimento de abandono, um grande sentimento de frustração. Nós nos sentimos sozinhos, achando que o próprio Deus se escondeu de nós, que o próprio Deus também nos deixou. Mas, deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes isso é uma prova para a nossa fé? É uma prova para nós mesmos. Quantas pessoas deixam de orar a Deus, pois pensam que Deus não escuta mesmo? Deus não está me ouvindo? Outras dizem que já oraram demais por determinados assuntos e que agora não vale mais a pena, porque não precisam orar mais. Eu já orei, já falei para Deus o que eu queria, pronto, Deus já sabe. E desistem de orar. Jesus nos ensina, através dessa mulher, que nós devemos persistir. Mesmo que pensemos ou sintamos que Ele não nos escuta, porque Deus sempre nos ouve. Deus está sempre atento. Mesmo quando parece que Deus está longe e não está nem aí para a nossa dor, nós devemos continuar buscando, nós devemos insistir, nós devemos buscá-lo em oração. É isso que fez a mulher do texto que nós acabamos de ler. Ela insiste,
ela persiste, e à medida em que os seus esforços não são atendidos, ela vai subindo mais um nível, ela vai crescendo mais um nível. Nós cantamos agora há pouco isso: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas como é que eu vou crescer se eu sou sempre atendido na primeira coisa que eu peço? Como é que eu vou crescer se não há um desafio, se não há algo que eu preciso me superar? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? É legal, é bonito a gente cantar isso, né? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer. Deus dá a chance de crescer, mas será que nós estamos crescendo com essa chance? Ou será que nós estamos desistindo no mesmo ponto? Será que cada vez que a provação chega, a gente perde uma vez, entra na fase de achar que não é nada, que a gente não precisa buscar Deus? Ou quem sabe a gente vai até a fase da revolta e para ali e não cresce um pouco mais? O texto nos diz que essa mulher foi até o fim. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ter a experiência de Jacó, que Jacó começa a lutar com o anjo, e nós trazemos para nós como Jacó lutando com o próprio Deus, e a luta ali vai, e a palavra de Jacó é: enquanto tu não me abençoares, eu não sairei daqui. Enquanto você não me abençoar, eu não saio daqui. Ou seja, ele insiste, ele luta, ele persiste, ele continua a clamar. Imagina, meu irmão, minha mulher, minha irmã, se aquela mulher que vinha clamando atrás de Jesus dissesse: não adianta insistir. Eu estou tentando falar com ele, mas não dá nada. Estou gritando aqui, não dá nada. Ela iria embora e provavelmente a sua filha não seria curada. Ela não receberia a bênção das mãos de Jesus, mas ela não agiu dessa forma. Ela não desistiu, ela persistiu, ela continuava gritando. E por que Jesus não dava bola para ela? Nós já falamos sobre isso aqui. O Evangelho de Mateus diz que ela era uma estrangeira, uma mulher cananeia, da terra de Canaã. Nós já conversamos sobre isso. Os cananeus são descendentes de Cã, e Cã foi um dos 3 filhos de Noé. Cã foi amaldiçoado pelo seu pai, expulso da família, porque ele viu seu pai Noé bêbado e nu depois do dilúvio. Os cananeus se tornaram então um povo agrícola, e por ser um povo agrícola, eles adoravam outros deuses, adoravam o deus Sol, adoravam o deus Baal, que era o deus da fertilidade, e por isso se afastaram de Deus. O culto anual de ações de graças que eles faziam, eles também faziam um culto de ação de graças. Só que o culto de ações de graças deles era regado a muita prostituição, a mutilação. Alguns dizem que até mesmo sacrifícios de crianças. Por isso os israelitas e os judeus viviam em conflito desde os tempos do profeta Elias. E continuaram assim durante muito tempo. Para os judeus, os cananeus eram pessoas traiçoeiras, era uma gente traiçoeira. Por isso, quando Jesus conversa com essa mulher, ele traz uma fala tão dura. Alguns dizem que é por isso que Jesus a chama de cachorrinho, a chama de cachorro, porque essa era a relação que eles tinham. Bem, isso é uma das teorias, né? E é por isso que ele vai dizer que ele veio somente para o povo de Israel. Então a gente entende um pouco do porquê que Jesus não quer ouvir essa mulher, mas o foco aqui, queridos, está que ela mesmo assim, ela continua a persistir. Mesmo assim, ela continua a pagar o preço. Mesmo assim, ela continua a buscar uma resposta em Jesus. E aqui, quantos achariam isso ofensivo demais e desistiriam? Quantos achariam isso demais e abandonaria, deixaria de lado? Mas ela não desiste. E aqui eu penso que está uma outra lição, uma lição muito importante para nós. Porque quantos se acham dignos de receber alguma coisa de Deus? Quantos se acham merecedores de algo com Deus? Acham que têm méritos próprios? Nós vivemos num tempo em que as pessoas defendem a meritocracia, como se alguém tivesse mérito de alguma coisa, mas tudo bem. Aqui essa mulher não está olhando para a meritocracia. Jesus tampouco está fazendo algo porque ela mereça ou deixa de merecer. Nós não merecemos nada do Senhor. O que Ele nos dá por amor, por graça, por misericórdia. É isso que nós recebemos de Deus.
E o texto nos diz que Jesus fica admirado com a fé daquela mulher e diz: mulher, que grande fé é essa? Grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E assim aconteceu, nos fala o Evangelho. Que a partir daquela hora a menina passou a estar curada. O Evangelho nos diz, queridos, que Jesus então atende o pedido daquela mulher. A palavra do Senhor no Salmo vai nos dizer: alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus satisfez os desejos daquela mulher. Deus fez como ela desejava. Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher. E a palavra nos diz que Deus se agrada, e quando Deus se agrada, Ele concede aquilo que vai no nosso coração. Porque o que agrada ao Senhor é a fé, é a confiança, é a persistência. Lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Tessalonicenses vai nos convidar a orarmos sem cessar. E eu quero avançar para a conclusão, queridos, pensando no que esse relato tão duro, esse relato dramático. Imagina uma mãe gritando, clamando pelos seus filhos. A gente tem visto muita gente gritar. Não sei se a gente tem percebido, não sei se nós temos dado ouvidos aos gritos, aos clamores de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de crises financeiras. Eu já falei outras semanas aqui de como andar pelo centro da cidade tem sido entristecedor. Quantas lojas fechadas, quantos comércios deixaram de existir, deixaram por conta da pandemia de abrir, de retomar a sua caminhada, e isso entristece os nossos corações. Quantas pessoas que perderam seus empregos neste tempo. E a gente tem visto então muita gente clamar, muita gente precisando. Quando você passa aqui, às vezes eu saio e é o dia que vai fazer o depósito daquele recurso para as pessoas, do saque emergencial ou depósito emergencial, e as filas dobram os quarteirões ali. E não é porque as pessoas não querem trabalhar, não é porque as pessoas querem receber esmola, é porque as pessoas estão precisando. E quantos de nós somos incapazes de fazermos isso? Constantemente na igreja a gente precisa ficar pedindo para que a gente traga alimentos para compor a cesta básica, quando isso devia ser uma atitude natural nossa. Todos os meses nós deveríamos fazer isso. A gente clamando com fome, e aí às vezes alguém pergunta assim: pastor, mas a gente está dando cesta para essas pessoas, e essas pessoas, quantas dessas que ganharam cestas que se converteram? Não sei, querido. Tomara que nenhuma se converta por conta de cesta, porque nós não estamos trocando o evangelho por uma cesta básica. O evangelho de Jesus, a palavra de Deus, tem muito mais valor que uma cesta básica. O dar a cesta básica não é uma relação de troca, mas é uma relação de amor. Aquilo que recebemos da graça de Deus, nós também partilhamos. Quantas pessoas estão clamando por saúde? Quantas pessoas estão clamando por assistência? Quantas pessoas estão gritando para que eu e você possamos prestar atenção nelas? Quantas pessoas estão gritando? Nós somos desafiados a prestar atenção nisso. Aquela mulher estrangeira clama por ajuda, mas ninguém dá bola para ela. O que ela faz então? Ela continua a gritar. Ela não tem outra coisa a não ser a sua voz para gritar. Ela não tem outra coisa a fazer a não ser clamar: Senhor, me ajuda. O seu pedido, eu creio, irmãos e irmãs, que é o pedido de todas as pessoas desesperadas, as pessoas desamparadas, pessoas que têm deixado que o desespero tome conta de suas vidas, ou pessoas que têm sido inundadas, porque algumas não têm deixado, mas o desespero começa a assolar, as crises começam a assolar, as crises começam a bater e se instaurar em suas vidas. E essas pessoas gritam e clamam: Senhor, nos ajude. E muitas vezes eu e você, nós como igreja, somos o braço para acolher essas pessoas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Como nós temos ouvido o clamor
daqueles que clamam por justiça. Um grito que vai ao encontro daquilo que Jesus dizia aos seus seguidores: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Algumas dessas pessoas estão clamando por essa justiça. A fé que chama a atenção de Jesus é aquela fé que faz as pessoas gritarem, protestarem diante do sofrimento. Você já parou nisso, para pensar nisso? Muitas vezes, para os desesperados, aquilo que resta é apenas gritar, para chamar a nossa atenção. Um grito de protesto, um grito de inconformidade com o sofrimento, da falta de ajuda. E se nós olharmos, muitas vezes, nós temos a mesma atitude que os discípulos. E qual é a reação dos discípulos? O que eles querem fazer com a mulher que grita atrás de Jesus? Jesus, manda ela embora porque ela está incomodando. E eu penso, queridos, que nós precisamos realmente ficar incomodados com aqueles que estão desesperados, com aqueles que estão em crise, com aqueles que estão enfrentando falta do mais simples para a sua sobrevivência. Esse grito precisa nos inconformar, e mais do que nos inconformar, precisa nos colocar em ação. Eu e você temos uma palavra de esperança. Os discípulos querem mandar a mulher embora, eles querem acabar com aquela gritaria, querem acabar com o protesto, querem acabar com o barulho, mandando ela embora, mandando quem está gritando para casa, mandando quem não se conforma com a sua situação para casa. Essa tem sido a atitude de grande parte das pessoas, infelizmente. Essa semana, vendo o noticiário esportivo, eu fiquei pensando o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A NBA parou por conta de mais uma morte por conta do racismo. O futebol americano, que também é uma das grandes franquias que movimenta milhões nos Estados Unidos, também parou. Por quê? Porque estão ouvindo o grito de pessoas que estão perdendo as suas vidas, estão ouvindo um grito de um país que está emergindo novamente, que está afundando novamente em algo que a gente insiste em dizer que não tem, que é o racismo. Assim como às vezes nós vemos mulheres gritando e a gente vai falar que essas mulheres estão assim porque merecem. A gente vai falar que as mulheres estão assim, mas que não existe esse negócio de machismo, que não existe esse negócio de violência. Para que esses absurdos de Lei Maria da Penha? E quem que vai defender os homens? A gente ouve essas barbaridades, e isso quando a gente não fala. Não sei se pior é ouvir ou falar isso, ou os dois. Mas o que a gente faz enquanto igreja protestante? Nós estamos chegando perto de outubro, que é o mês da Reforma Protestante. E muitas vezes a gente tem tentado silenciar esses gritos. A gente coloca um fone de ouvido, uma música mais alta, para a gente não ouvir o clamor daqueles que gritam, para não ouvirmos o clamor daqueles que estão se colocando como última estratégia. A história dos gritos daquela mulher cananeia, ela nos leva a ver que o clamor é uma experiência muito comum em pessoas que estavam por aflição. Se nós lembrarmos, voltarmos lá no Êxodo, quando o povo está no cativeiro, quando o povo está escravo no Egito, o que o povo faz? O povo grita, o povo clama. E a palavra diz que o clamor do povo chegou até Deus. Se nós formos lá para o livro de Juízes, Juízes capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o texto vai falar que o povo faz o que é mal, o Senhor os entrega nas mãos dos inimigos, mas diz que o povo então clama ao Senhor. O povo então levanta a sua voz ao Senhor. Os gritos, meu irmão, minhas irmãs, de pessoas que estão tendo essa como a sua última reação. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que gritam e Deus os escuta. Para que a realidade se transforme, eu penso que continua sendo necessário o grito das viúvas, o grito dos pobres, dos desamparados, a voz de todos os oprimidos e oprimidas do mundo, que clamam diante de Deus e diante das pessoas. É esta a fé da mulher cananeia que chama a atenção de Jesus, a fé que não se conforma com o mal, a fé que protesta, a fé que entra em ação.
Porque a fé, queridos, não é algo que se reduz meramente a uma aceitação doutrinal, a meras práticas de obrigações religiosas, uma disciplina. A fé é muito mais do que isso. A fé, meu irmão, minha irmã, ela vai se renovando a cada dia e ela tem implicações na construção de um mundo mais justo. Ela tem implicações na construção de um mundo mais misericordioso. Quantas pessoas estão gritando perto de mim, perto de você? Vamos trazer para a nossa realidade. Quantas pessoas estão sofrendo com a perda de familiares, com a perda de entes queridos, com a perda da esperança, com a perda da saúde física, com a perda da saúde emocional? E quantas dessas pessoas estão gritando por ajuda? Quantas dessas pessoas precisam que eu e você não tenhamos a atitude dos discípulos, que não queiramos silenciar essas vozes porque elas nos incomodam, ao contrário, mas queremos silenciar essas vozes entrando em ação, apresentando elas ao Cristo que traz vida. Quão bonito seria a atitude dos discípulos se chegasse e falasse assim: Jesus, essa mulher está precisando de ti, vai lá conversar com ela. Senhor, o Senhor quer que a gente traga ela aqui? Quantas pessoas estão gritando, queridas, e precisam que eu e você as apresentemos ao Senhor Jesus? Precisa de alguém que interceda por elas, que coloque-se junto a elas para apresentar um caminho de renovo, um caminho de salvação. Se todos e todas os desamparados do mundo gritassem, se todos aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza gritassem, se todos os que se sentem enganados pelos políticos elevassem as suas vozes, eu creio que o sistema social tremeria e mudaria. A palavra nos diz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei a sua terra. O resultado final, queridos, não estaria no triunfo dos mais fortes e dos poderosos. O resultado não estaria no poder do dinheiro, nem dos políticos que votam em troca de favores. Mas o resultado seria uma comunidade mais justa, onde o amor fosse expressado de fato e de verdade. Essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você. As pessoas que estão gritando, as pessoas que estão clamando, o grito das pessoas que clamam diante de Deus e diante dos poderes deste mundo, para que elas sejam atendidas. E muitas vezes eu e você somos a diferença entre sermos aqueles que querem calar esses gritos porque eles nos incomodam, ou aqueles que esse grito nos incomoda e por isso nós queremos fazer com que o motivo dele seja sanado. De que lado nós estamos? De que lado nós queremos ficar? A minha oração nesta noite é para que nós possamos ouvir o clamor dos necessitados, aqueles que necessitam do amor, necessitam do perdão, necessitam da graça de Jesus. Aqueles que, assim como aquele eunuco na estrada que Filipe se encontra com ele, clamava por ajuda, ele está lendo lá, ele quer saber mais sobre Deus. E ele diz, então Filipe pergunta para ele: você entende o que eu estou lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem me fala, se não tem quem me explique? Como é que essas pessoas que estão gritando vão saber que há um Deus que as ouve, que as ama, se não há quem explique isso para elas, se não há quem as mostre para elas, se não há quem viva a partir deste amor para transmitir a graça e o cuidado de Deus? Quem sabe você é alguém que está gritando nesses últimos dias. E a minha oração é que nós, como igreja, possamos estar sensíveis ao clamor da nossa comunidade, ao clamor da nossa cidade, ao clamor do nosso país. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor amado, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor. E inspirado, Senhor, nesta palavra, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos ouvir
as pessoas que estão ao nosso redor, clamando, gritando por ajuda, por socorro, clamando pela intervenção do Senhor. Pai, nós queremos nos unir a estas pessoas, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha trazer a paz, o conforto, o consolo, o renovo, venha trazer a Tua presença, venha trazer a solução que só o Senhor pode trazer na vida daqueles e daquelas que estão desesperados, daqueles e daquelas que são necessitados, sobretudo da Tua presença, da Tua palavra e do amor, não apenas da palavra, mas de atos e gestos de amor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite a amarmos não apenas em palavras, mas amarmos em atitudes concretas. Que nós não sejamos, ó Pai, como os discípulos naquele dia que foram tão infelizes, que ao invés de facilitarem o caminho, ao invés de facilitarem o acesso ao Senhor, ao contrário, quiseram resolver o problema de forma imediatista, de forma que aquilo que trazia desconforto para eles não mais estivesse ali, independente das circunstâncias. Mas nós queremos, Pai, que aquilo que nos incomoda nos leve a agir e nos leve, Senhor, a produzir mudança, nos leve a produzir comprometimento, envolvimento com aqueles e com aquelas que estão clamando, estão gritando perto de nós. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e nos fortaleça, Pai, a vivermos desta forma. Que o Senhor nos faça discípulos e discípulas do Senhor, homens e mulheres, cheios do amor, cheios da graça, não apenas em conhecimento teórico e doutrinário, mas em prática e vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações, a falar nas nossas vidas, a abrir os nossos ouvidos. Que o Espírito Santo nos faça entender o grito daqueles e daquelas que estão clamando por socorro, por aqueles e aquelas que precisam ser levados a Jesus. Que eu e você sejamos canal nestas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos receber a bênção. Feche os seus olhos. Recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer a face em ti. Que o Senhor te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus.